Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Você que me ouve do outro lado de algum lugar, que o Espírito Santo possa te visitar, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar. Você que me ouve agora em algum lugar, independente do seu grau religioso, o meu desejo é que Deus ele possa te abençoá-lo com toda sorte de bênção no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos 8, 24, onde diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Você percebe aqui, queridos irmãos, que fomos salvos com uma esperança. E essa esperança na qual nós fomos salvos, a Bíblia ela destaca de maneira muito objetiva que esperança não é aquilo que vemos. Porque se nós vemos, como você vai esperar por algo que você está vendo? Esperança é aquilo que os nossos olhos não veem, mas que o coração sente. Isso é esperança. Então, se esperamos por aquilo que não vemos, o que é que nós, muitas vezes, não conseguimos ver? O agir de Deus. Muitas vezes, queridos, Deus, ele fica em silêncio com relação a algumas coisas. E a gente pensa que não está sendo ouvido, que a oração está sendo em vão. Muitas das vezes o fato de Deus estar calado não significa que Ele não está trabalhando. O fato de Deus estar calado não significa que as tuas orações não estão sendo ouvidas. O fato de Deus estar calado não significa que Ele não está vendo o que você está passando. O fato dele estar calado não significa que ele esqueceu de você. Pelo contrário, eu preciso lhe dizer que aquilo que Deus faz em silêncio é sempre maior do que aquilo que Ele faz falando. Se Deus está em silêncio com relação à sua vida, é porque a obra dele na sua vida é muito maior do que você imagina. Se Deus está em silêncio, é porque o propósito que Ele tem para contigo é muito grande, é algo extraordinário. Se Deus está em silêncio, acredite, Ele vai te surpreender. Repito, o que Deus faz em silêncio é muito maior do que aquilo que Ele faz falando. Então, se Deus está em silêncio com relação à sua vida, acalme o seu coração, confie e espere. Porque, como disse aqui a Bíblia, esperança não é aquilo que vemos. Esperança é aquilo que nós apenas sentimos e acreditamos. Isso é esperança. E com relação ao agir, às vezes Deus está trabalhando em silêncio e você não está vendo. Talvez você está orando e Deus não está respondendo. Você está esperando resposta e Deus está calado. É porque o que Ele tem para você vai muito além dos teus sonhos. E quando Deus ele se cala com relação à resposta, muitas vezes Ele se cala por um lado e dá sinais por outro. Porque a Bíblia diz que os sinais vão de acompanhar aqueles que creem. E às vezes na caminhada Deus ele vai dando um sinal, só que muitas pessoas não percebem. Talvez Ele até está calado com relação à sua vida, mas está te dando um sinal, você não está percebendo. Sinal de que as tuas orações estão sendo ouvidas. Sinal de que Ele não esqueceu de você. Sinal de que Ele é fiel para cumprir a promessa que te fez. Sinal de que os olhos deles estão sobre a tua vida. Sinal de que Ele não esqueceu do propósito. Sinal de que você vai viver cada um dos propósitos que Deus ele tem para contigo. Olha o versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Se esperamos aquilo que não vemos, devemos apenas ser pacientes e aguardar. Porque a Bíblia diz que devemos ser pacientes e aguardar aquilo que esperamos. Me refiro ao agir de Deus. Porque Deus ele age às vezes em silêncio, a gente não vê. E o porquê devemos ser pacientes e devemos aguardar. Versículo 26. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Veja, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E o fato de não sabermos orar é exatamente por esse motivo que o Espírito Santo está intercedendo por você. O porquê que ele está intercedendo?
para que aquilo que você está aguardando, o que você está sendo paciente, para que isso que Deus te prometeu possa acontecer na tua vida muito antes do previsto. Porque que o Espírito Santo está intercedendo por você? Você que está sendo paciente, você que está aguardando algo de Deus. Para que aquilo que você está aguardando, ou sendo paciente, possa te acontecer muito antes do que você estava prevendo. É o que diz aqui. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, se você for paciente e aguardar, tem alguém, nada menos que o Espírito Santo, intercedendo por você, para que aquilo qual você está sendo paciente, no que você está sendo paciente, no que você está aguardando, possa acontecer muito antes do que você estava prevendo que fosse acontecer. Se você for paciente e aguardar, o que você pedir em oração pode acontecer muito antes do previsto, porque o Espírito Santo está intercedendo para que o propósito de Deus possa se cumprir na tua vida. O Espírito Santo está intercedendo e Deus está se lembrando de você. O Espírito Santo está intercedendo e Deus vai cumprir para contigo cada uma das suas promessas. Por quê? Olha o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Está se falando de propósito. Todas as coisas cooperam. Então, quando se fala todas as coisas, está se falando do que você está passando agora, do tempo de espera. Você que está sendo paciente, você que está aguardando. Todo esse tempo está cooperando para que o propósito de Deus na sua vida aconteça. Todo esse tempo que você está aguardando, o Espírito Santo está intercedendo por você. Todo esse tempo que você está aguardando, talvez Deus está em silêncio, Deus está calado, não está te respondendo. Não significa que Ele está parado. O fato dele não estar te respondendo não significa que as orações não estão sendo ouvidas. O fato dele estar em silêncio não significa que ele esqueceu da promessa. O fato de Deus estar em silêncio não significa que ele não está trabalhando a teu favor. Aliás, se ele está em silêncio, você pode ter certeza. No momento em que as coisas acontecerem, que talvez não vai demorar muito, ele vai te surpreender. Então seja paciente, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, tudo que está te acontecendo está cooperando para o seu próprio bem. Se você ama a Deus, tudo que está te acontecendo está cooperando para a tua própria vitória. Se você ama a Deus, tudo que você está passando está cooperando para o propósito dele se cumprir na sua vida. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus, ele tem um propósito na sua vida. Então seja paciente. Ele está trabalhando longe do teu alcance para que o propósito dele na sua vida possa se cumprir. Tá bom? O Espírito Santo está intercedendo por você. Nada do que você está passando, nada do que você está vivendo, não significa que você está só. Deus está contigo o tempo todo. Talvez você não está vendo, não está percebendo. Talvez Deus não está te respondendo. Mas talvez Ele está te dando um sinal e você não está percebendo. Sinal de que está por perto. Sinal de que Ele está trabalhando. Sinal de que Ele está no controle. E se você for paciente, se você aguardar, o Espírito Santo que está intercedendo. Debaixo dessa intercessão, todos os propósitos, todas as promessas que Deus ele tem para você, vai se cumprir na sua vida no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa refletir e entender que mesmo que Deus esteja em silêncio, não significa que Ele te esqueceu. O fato dele estar em silêncio não significa que Ele não está trabalhando. O fato dele estar em silêncio não significa que Ele não está trabalhando para a promessa se cumprir. Pelo contrário, se Ele está em silêncio, é porque o que Ele tem para você é mais grande do que você está esperando. É muito mais do que você imagina. Vai muito além dos teus sonhos. Tá bom? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome de Jesus.